Aí, agora deu certo. Olá, que delícia, mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Alexandre. Oi, Tiaguinho, tudo bem? Oi, Sabrina. Oi, Ediele. Sejam bem-vindos. Bom dia, Jussiara. Oi, Bê. Que bom ter você aqui. Gostei. Todo mundo. Andresa, bom dia. Clodoaldo, bom dia. Quem aqui já participou? Oi, Fê, tudo bem? Que legal ter você aqui. Oi, Marilda. Quem aqui já participou da minha live? Acena pra mim. Dizer, eu já participei. Escreve aí. Quem não participou, conta pra mim que é a tua primeira vez aqui. Escreve, primeira vez que eu tô participando. Oi, Diego. Ai, quanta gente legal que eu tô vendo. Que bom. Eu fico tão feliz em poder fazer essas lives, um contato com vocês, é tão sempre bom pra mim. Ó, Flávia, já participei. Oi, Eli, tudo bem? Fábio, já participei, sejam bem-vindos novamente, quem já participou. Oi, Sá, Marilda já participou também. A Fêmis participo de todas, é verdade. Espero estar podendo te ajudar, hein, Fêmis? Já primeira vez que estou vendo, seja bem-vindo à minha casa virtual aqui, as minhas aulas virtuais. Se eu baixar um pouquinho o volume. É sempre uma alegria para mim, gente, estar falando de coisas assim que eu tenho estudado já faz alguns anos. E agora super online. Oi, Jussiara de RH, olha aí minha parceira. Seja bem-vinda também. E falar de um tema tão importante, né? E que eu vejo assim que existe às vezes até grande dificuldade da gente lidar com pessoas, né? Eu tô fazendo aqui já faz um tempo o que eu chamo de maratona da liderança, porque é uma maratona, é um processo que requer como uma maratona, né? Muito preparo, muita dedicação, muita disciplina, muito foco. Quando eu falo de liderança, eu quero que você entenda que liderança não tem só a ver com o cargo que você ocupa numa empresa, mas liderança tem muito a ver com a Elisandra, primeira vez, seja bem-vinda também, tá? Obrigada por responder. Tem muito a ver com as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, desde já, eu queria até desmistificar um pouco a questão da liderança, porque às vezes eu converso com pessoas sobre os cursos de liderança que eu ministro, as pessoas dizem assim, puxa, Mari, mas eu não sou líder, esse curso não é para mim. Eu digo, pera lá, muito pelo contrário, né? Se você quiser progredir na sua carreira, se você quiser algo a mais, se você quiser influenciar as pessoas positivamente, seja dentro ou fora da tua casa, você vai sim precisar exercer o papel de liderança. Então a liderança tem muito a ver com as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E hoje a gente falando né, de equipes de alta performance, eu sempre digo, né, já é difícil a gente liderar nós mesmos, né, as nossas emoções, a nossa disciplina, o nosso foco. Imagine liderar e influenciar e organizar outras pessoas. A gente entra num grande desafio. E a gente vai percorrer todos esses desafios na aula de hoje, para que a minha intenção é realmente que você possa sair dessa aula de hoje melhor do que como você entrou, entendendo mais da psicologia humana. Porque quando a gente fala em trabalho em equipe, em alta performance, a gente fala de pessoas também, né? E é muito importante a gente entender sobre pessoas. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, muitas pessoas, né? A maior parte de nós aqui em confinamento, em casa, né? Como é que você está fazendo para lidar com a tua equipe, mesmo estando fora da tua casa, conversando muitas vezes dessa forma que a gente está conversando, via um sistema, é um grande desafio. E eu vejo que quando a gente não tem esse conhecimento que a gente vai conversar hoje, fica muito mais difícil da gente lidar com pessoas e fazer com que as pessoas produzam. Eu digo que o resultado da liderança, o teu resultado, na verdade, é o resultado da tua equipe de trabalho, seja na tua casa ou fora dela.
E aí a gente precisa buscar todo esse entrosamento, toda essa questão do trabalho em grupo. Porque quando a gente não tem isso, gente, a gente sofre muito, a gente não encontra os resultados que a gente quer encontrar. Quando a gente não consegue entender de grupo, a gente vai lidar com muito conflito. E uma coisa eu vou te dizer desde já, a gente vai falar sobre conflito hoje. Quando eu tô falando de pessoas, eu posso afirmar para você que o conflito, ele é inevitável. Você vai lidar com conflito. E se você não estiver preparado para lidar com esse conflito, vai prejudicar sim os seus resultados, seja dentro ou fora das empresas, né? Então, o relacionamento interpessoal, quando eu falo em formação de equipes, entra com tudo. Até na aula passada, quem não estava aqui, até se você quiser, eu disponibilizei ela no meu canal no YouTube, que é Mariana Stachil, tá lá essa aula, mas a gente falou muito sobre relacionamento interpessoal. E quando a gente vai falar hoje, né, sobre equipes, a gente vai precisar entender que o líder, ele trabalha com duas vertentes. Se eu pudesse resumir liderança em duas vertentes, eu diria: liderança tem a ver com relacionamento e com tarefas, com resultados. Então, os dois precisam caminhar juntos. E o que eu encontro muito nas empresas é muitas pessoas focadas no resultado, mas esquece de olhar para sua equipe e aí o resultado não vem ou o resultado vem pela metade. E aí muitas pessoas me perguntam: puxa, Mari, o que eu faço com uma pessoa da minha equipe? Vê se já aconteceu isso contigo, tá? O que eu faço com uma pessoa da minha equipe que está descomprometida, está desmotivada, não está engajada, a pessoa até já teve uma alta performance em algum momento, mas hoje ela não está conseguindo performar. E aí existem sim coisas que a gente vai falar, inclusive hoje, que eu trouxe aqui para que você possa reanimar essa pessoa, tentar trazer maior comprometimento para ela, mas vamos entender sempre assim, gente. Toda vez que eu falo do outro, eu tô falando de eu, líder, buscar trazer estímulos para as outras pessoas. Teve uma coisa da psicologia, eu sou psicóloga, para quem não sabe, mas teve uma coisa que eu aprendi lá desde o comecinho, que na verdade foi uma frustração minha, né? Eu lembro que eu fui fazer a faculdade de psicologia porque eu tinha um sonho, né? A vontade de mudar as pessoas, de desenvolver elas, de tornar o ser humano mais feliz, sentindo maior bem-estar. E uma das coisas que eu descobri logo no comecinho, assim, logo que estava para me formar, era que a gente não muda ninguém. Então vamos entender, líder. A gente não tem esse poder de mudar a outra pessoa. Puxa, Mariana, então como é que eu vou fazer com a minha equipe? Calma. A gente tem o poder de gerar estímulos diferenciados para as outras pessoas e aí, através de um estímulo diferenciado, ela gerar um comportamento diferente. Você entende? Então, assim, através da tua mudança de comportamento, você vai ter a oportunidade ou a transformação do comportamento, não precisa ser mudança radical, mas você vai ter a oportunidade de trabalhar a mudança no outro. É assim que funciona, tanto dentro como fora da sua casa. Eu sempre digo isso porque quando estou falando de liderança aqui, para quem está chegando agora, eu estou falando em diferentes cenários da liderança, né? Sendo liderança de si, liderança do outro, liderança na tua casa, dos teus amigos. Então, se você quer resultados diferentes, uma coisa que a gente tem que ter bem em mente, a gente vai ter que fazer algo diferente. Freud já dizia isso, né? O neurótico é aquele que faz as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Não vai funcionar. Então, líderes, a gente vai precisar trabalhar com uma formação de equipe, mas muito dessa formação, dessa alta performance que a gente espera do outro, vai precisar partir da gente. Não adianta eu pedir algo para o outro se eu não fizer na minha vida, porque liderança tem muito a ver com influência, com exemplo, né? Como é que eu vou dizer assim para o meu filho: para de gritar! Se eu estiver gritando, a tendência é que ele me imite. Então, se eu for exigir, se eu for pedir, se eu for trabalhar maior integração da minha equipe, maior alta performance, eu tenho que estar preparado e consciente que primeiro é congruência, a Thalise colocou perfeito, né? Com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu tenho, como eu estava falando, né? A gente tem que estar preparado para existir uma transformação em nós mesmos. E às vezes, gente, é algo muito simples. Às vezes é uma forma que você está se comunicando que as pessoas não estão entendendo. Você muda a forma, você muda o resultado. Eu sempre digo assim: as coisas podem ser ditas
depende a forma com que você diz. E nessa maratona da liderança que eu venho trabalhando já faz um tempo, eu estou compartilhando cada pilar essencial da liderança de alta performance. O trabalho em equipe é um pilar. E por que eu chamo de pilar? Que é como se tivesse uma casa, né? Se tiver algum arquiteto aí, levanta a mão, vocês vão me ajudar muito nessa explicação. Mas se os pilares dessa casa não estiverem fortes, a casa toda pode cair. Por isso que eu chamo de pilares da liderança. E quais seriam esses pilares da liderança? Trabalho em equipe é um deles para você refletir, a gente conversar, né? Mas tem influência, é um pilar da tua liderança, o quanto você influencia as pessoas, como que você vai fazer isso. Eu já fiz uma live sobre isso. Se você tiver interesse, também tá lá no meu canal no YouTube. Eu tive o cuidado de gravar todas as lives e colocar lá, porque é bastante material bem rico mesmo. Se tiver interesse em desenvolver essa habilidade em você, dá uma olhadinha nisso. Eu já falei, inclusive, de comunicação, que é um outro pilar da liderança. Como é que a gente se comunica, como é que precisa ser o teu feedback, como é que você pode, inclusive, persuadir outras pessoas, né? Tem toda uma gama de situações e técnicas que você pode estar utilizando, né? Como que você fala questões difíceis para uma pessoa, mas você precisa dizer, você é líder. Então tem bastante coisa aí. A gente falou também, é um outro pilar da liderança, de relacionamento interpessoal, que foi na quinta-feira passada, meio-dia, né? A gente tá fazendo essas lives sempre meio-dia. E hoje a gente vai trabalhar especialmente com o pilar, tá bem especial essa aula, trabalho em equipe. Além do trabalho em equipe, a gente vai falar nas próximas aulas, que é a próxima, inclusive, gerenciamento de tarefas. Como é que eu faço para ser mais produtivo? É bem especial também, tem bastante coisa que a gente pode fazer. E no último, a gente vai falar de capacidade profissional. O que você pode fazer para aprender, inclusive, mais rápido as coisas, a importância da gente estar, né, aprendendo constantemente. Isso é muito importante para a liderança, ler livros, assistir vídeos, conversar com pessoas. Então, tudo isso entra nesse pacote aí da maratona da liderança, tá bom? E hoje a aula é sobre equipes de alta performance. Vamos entender, então, assim, gente. Existe uma grande diferença quando a gente fala em grupo, e você detecta se você está trabalhando hoje com um grupo ou com uma equipe, tá? Grupos e equipes. Grupo é uma união de pessoas que trabalham, né? Por exemplo, uma pessoa, sei lá, 3 pessoas num elevador é um grupo de pessoas. Elas até têm o mesmo objetivo, só que elas não trabalham juntas por este mesmo objetivo. Você entende o que eu tô querendo te dizer? A equipe, ela é diferente disso. A equipe é uma união de pessoas que trabalham por um objetivo em comum. Então, já fica uma dica aqui para você trabalhar equipes de alta performance. Objetivo em comum. Pergunta para você: a tua equipe conhece os seus objetivos? Você que é mãe, vai trabalhar, por exemplo, a liderança da tua casa. A tua equipe sabe os seus objetivos enquanto mãe? Sabe as regras da casa, né? Porque às vezes as pessoas acabam não fazendo as coisas porque falta a elas conhecer o propósito. Gente, tem uma pesquisa que foi feita, olha que coisa interessante, que diz que mais de 70% das pessoas numa empresa não conhecem a missão e a visão da empresa, não conhece para onde eles estão indo. Isso é muito sério, porque se eu não conheço para onde eu estou indo, é muito difícil fazer as coisas. Então, entenda uma coisa, líderes, o que vai engajar muito a tua equipe, o que vai trazer maior produtividade, maior performance é uma coisa básica, mas que às vezes a gente esquece. É comunicar à sua equipe o propósito, a missão, a meta, porque isso é equipe de trabalho. Eles trabalham juntos por uma meta, por um objetivo. Né? Então, eles trabalham juntos, existe uma interdepartamentalidade nisso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão no mesmo setor ou em setores diferentes, mas elas esquecem que elas estão na mesma empresa, né? Um quer fazer por si e esquece que precisa do outro. Então, o comercial vende e esquece que precisa da produção para poder entregar esse produto, que esquece que precisa da logística para entregar esse produto, né? Só estou dando alguns exemplos, assim. Então, a gente tem que entender que as equipes de alta performance precisam entender a missão, o valor, precisam trabalhar juntos. E outra coisa legal de você entender, com habilidades complementares.
complementares. E aí que começa a gerar os conflitos. Porque o que acontece muito, ó, a Thalys colocou, e ajudar a deixar isso claro para todos, né, Mari? Perfeito. As metas, os objetivos, os propósitos, a missão precisa ser comunicada para as pessoas, uma empresa. Até, gente, eu vou falar um pouquinho de motivação hoje, não é uma aula sobre motivação, mas vai te ajudar um pouquinho. E assim, você vai ver que um dos princípios que o líder pode fazer para motivar mais a sua equipe é trabalhar com meta. Quando as pessoas não sabem o porquê que elas fazem aquilo, elas tendem a não fazer porque elas acham que não é importante. Então, uma coisa desde já, né, no comecinho dessa live, para você entender é assim: deixa claro a tua meta e o teu objetivo. O que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Mas, Mariana, é óbvio que a gente tem que vender tudo isso. Para você que é líder e tem uma informação muitas vezes privilegiada, mas às vezes a outra pessoa tem uma ideia diferente, então muita atenção com isso. Metas precisam ser colocadas. E outra coisa que a gente trabalha equipe de alta performance é com pessoas então que têm uma meta em conjunto, que trabalham juntas para atingir essa meta com, guarda essa, habilidades complementares. Então aquilo que eu não tenho, a outra pessoa tem. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa na minha equipe que é muito boa em comunicação, legal. Eu vou precisar ter uma muito boa em outra coisa, você entende, gente? E às vezes o que eu vejo muito, né, falando de equipe de alta performance, o líder muitas vezes ele vai contratar pessoas parecidas com ele, porque é mais fácil de trabalhar com pessoas mais parecidas com a gente se identifica com essa pessoa. E a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque as habilidades precisam ser complementares. Então eu preciso contratar pessoas para formar esse time que tenham habilidades complementares, isto é, que sejam diferentes. E aí que mora o perigo, porque se as pessoas são muito diferentes, vai ter mais conflito, você entende? Então, por isso a gente precisa gerenciar o conflito, porque mesmo tendo mais conflito, essa equipe vai ser muito mais produtiva do que se tiver todo mundo com as mesmas habilidades. Faz sentido isso, gente? Ó, a Cristiane colocou, um vai complementando o outro. Perfeito. Se um é muito bom em atendimento ao cliente, eu preciso ter na minha equipe alguém muito bom em planejamento, em organização, né? Eu sempre até explico isso em muitos dos meus treinamentos, que a gente tem 3 perfis básicos, só para você entender, né? Pessoas que são mais focadas em relacionamento, e aí você vai colocar essa pessoa, usar o talento dela para atender pessoas. Só que tem pessoas que são mais focadas, né, no pensamento, então são pessoas muito organizadas, são pessoas que vão trabalhar melhor nas planilhas, na organização, no planejamento, né? E tem outras pessoas que são melhores na ação, no resultado. O ideal é que você tenha pessoas de diferentes perfis. Pessoas focadas em ação, guarda essa, tá? Isso é bem importante. Eu não vou me aprofundar nisso, mas só para você entender. Pessoas que sejam focadas, você precisa ter na tua equipe em resultado, em ação. Pessoas que sejam focadas em relacionamento, que daí um vai complementar o outro, e pessoas que sejam focadas em pensamento, em organização. Esses 3 perfis vão ser importantes para você. Precisa ter todos. Só que muitas vezes, quando a gente vai fazer, eu já fiz várias vezes isso, um mapa da equipe, a gente encontra pessoas de perfis muito parecidos, né? E aí começa a patinar, porque falta talento, falta uma competência. Então, isso pode acontecer bastante, tá? Ó, Cristiane colocou visões diferentes também, lógico, porque se eu tenho pessoas diferentes, eu vou ter novas ideias, e isso vai ser muito produtivo para o grupo. Você vê, se tem todo mundo igual, vai ser mais difícil a gente ser criativo. Todo mundo vai aceitar, mas vai continuar sempre na mesma, você entende? Ó, a Thalise colocou, deixar a vaidade de lado e aceitar quem é diferente. E eu vejo, Thalise, nesse teu comentário, até compartilhando com todo mundo, que uma das maiores dificuldades da gente formar equipes de alta performance coesas, onde todo mundo está junto no mesmo processo, é essa questão de aceitar as diferenças. A gente quer, por algum motivo nessa vida,
todo ser humano busca muito isso, que o outro muitas vezes seja igual a gente, que tem o mesmo tempo de resolver as coisas, que resolveria da mesma forma. E, gente, isso nem é saudável para uma equipe de trabalho. Então, aceitar as diferenças, né? Que o outro tem o timing dele, que o outro vai chegar no objetivo, mas ele vai fazer um outro caminho para chegar nesse objetivo, é muito importante. Senão começa a existir os conflitos que a gente chama de conflitos de pessoas, não de tarefas, e aí vai virar um grande problema. As pessoas começam a conflitar entre elas, aí começa a entrar em questões pessoais, ó, ter visões diferentes. Também a Marilda colocou, tudo igual não tem graça, não tem mesmo, não faz a gente crescer. Ele, perfeito, todas as equipes deveriam ouvir isso. Isso é tão importante. Então, assim, aceite que o outro é diferente e vai continuar sendo, e que bom que o outro é diferente, porque ele vai te complementar. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que é bastante coisa pra gente conversar, mas o primeiro passo é a gente entender das diferenças, somos diferentes, e que bom que a gente é diferente, e muitas vezes você vai ter que dar um passo para trás, aceitar essas diferenças, respirar fundo, porque talvez não fosse a forma que você faria, mas aceitar a forma do outro também é importante, tá bom? Uma coisa que eu escuto bastante, assim, que eu resolvi trazer para essa aula de hoje é assim: puxa, Mari, tem na minha equipe uma pessoa que está muito desmotivada, não está performando, o que eu faço? Eu sempre digo assim: a melhor forma de você trabalhar algo que você precisa trabalhar, gente, é buscar conhecimento, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de competências, o primeiro passo para você desenvolver uma competência é conhecimento. Então, vai conhecer. Puxa, a minha equipe não está motivada. Então, puxa, vai assistir uma aula como você está fazendo aqui, isso é muito legal, mostra que você está super interessado, mas vai buscar entender mais sobre motivação. Puxa, o que será que motiva as pessoas? Para você poder trabalhar com a tua equipe. Conhecimento, a gente gera muito resultado. Lógico que não é só deixar no conhecimento, é a partir daquilo que você conhece, você transmitir, trabalhar numa ação efetiva para funcionar. Mas tem algumas teorias da motivação, eu trouxe bem resumido aqui para você, até me empolguei nos papeizinhos coloridos, vocês vão ver que hoje eu trouxe bastante papelzinho colorido, tá? Mas é que é para fixar bem, tá? Isso é técnica de instrutora. Mas o que acontece? Motivação, tá aqui, ó, vou te facilitar a vida, tá? Imagina que aqui eu tenho, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás, 3 baldes. E esses baldes precisam estar cheios para uma pessoa ficar motivada dentro de uma empresa. Primeiro balde é a pessoa com ela mesma. Então, o que a motivação trabalha? Quando eu falo de pessoa, a gente tem que entender que o que mais motiva uma pessoa são fatores externos ou internos. O que vocês acham? Coloca aí para mim. O que mais motiva uma pessoa? Pensa em você. São fatores internos ou externos? Coloca aí para mim, quem já leu alguma coisa, o que você entende disso? O que mais motiva uma pessoa são fatores internos ou externos? Coloca aí para mim. E olha, gente, pesquisando bastante sobre isso, a gente vai encontrar, ó, internos. Paula respondeu. Internos, ó, perfeito. O que mais motiva... O cartaz ficou invertido, puxa. Mas eu vou explicando então, obrigada por avisar, tá? Vem de dentro. Então, o que a gente tem que entender? A maior parte da nossa motivação é interna. Então, o que eu tenho que entender enquanto líder? Quando eu falo de pessoa, eu tenho que entender quais são as necessidades básicas daquela pessoa. Será que elas estão sendo atendidas para ela estar motivada? Como é que está o mindset dessa pessoa? Como é que está a vida dela? Sabe por quê, gente? Que às vezes a pessoa performa em determinados momentos da vida dela, em outros não. E às vezes ela não performa, não é porque ela não quer, é porque está acontecendo algo na vida dela. Já aconteceu contigo de você, de repente, conversar com um liderado seu e você observar que baixou a performance, quando você vai conversar, você percebe, puxa, tá aí, ó, fator interno, tem alguma coisa que tá incomodando essa pessoa nesse momento, às vezes algum problema até pessoal, e ela baixou a performance dela. Isso pode acontecer. Então, uma comunicação efetiva aqui, né, uma abertura para isso, tua enquanto líder é muito bacana, né? Uma empatia, você se colocar no lugar do outro, conversar,
né? Trabalhar com feedback efetivo vai ajudar bastante, tá? Que às vezes a pessoa falando, ela começa a ter os próprios insights, assim, se ela vê que você de alguma forma apoia ela, que você tá ali para ajudar ela e não para atrapalhar, ela já resgata algumas coisas, então funciona bem, tá? Aí, voltando aqui, eu sei que tá invertido, mas aqui tá escrito líder, tá? Outra situação que pode motivar as pessoas numa empresa são fatores externos, que é o teu comportamento, líder. Então, vamos entender assim, existem algumas coisas, 3 coisas básicas que eu vou trazer aqui que vai ajudar a motivar a tua equipe, tá? Você trabalhar com metas, né? E metas específicas são muito mais efetivas do que metas gerais. Então, se você puder trazer porcentagem, qual é o comportamento que você deseja, isso vai ser muito mais efetivo. Porque quer ver? Ó, é diferente eu falar assim, puxa, eu preciso que você perca peso. Imagina, né? Uma meta pessoal ou interna, eu preciso perder peso. É uma coisa. Agora eu posso dizer assim, olha, eu quero perder 5 quilos em 2 meses. É uma meta mais específica, é uma meta mais real. Então, líder, o que você pode fazer para trabalhar melhor a motivação da tua equipe é sempre trabalhar com metas, não esquece disso, não deixa largado, mas metas muito específicas e reais e alcançáveis, né? Porque eu também já vi empresas trabalhando com metas inalcançáveis e aí isso, ó, desmotiva bastante. Eu cansei de ver isso. Então, quando você for trabalhar com meta, analise o cenário, analise os dados, trabalhar com dados é importante, do passado para você construir uma meta futura, não esquece disso, tá bom? Metas SMART, perfeito, Marcelo, que é uma técnica, né, que são metas específicas, alcançáveis, né, realistas e colocadas no tempo, coloque tempo para isso. Bem colocado, Marcelo, muito obrigada. Outra coisa que você pode trabalhar com a motivação, gente, é você trabalhar o teu feedback. As pessoas esperam feedback, sim, que é você chegar de tempos em tempos e conversar com essas pessoas, né, com o teu liderado, o que tá legal, o que não tá legal, é você fazer esse acompanhamento constante, porque se a gente não tem feedback, a gente vai fazendo, e eu sempre digo assim, as pessoas não fazem errado porque querem, né? Elas fazem errado porque elas não estão conseguindo performar por algum motivo. Então, uma conversa, uma aproximação tua do teu liderado vai gerar maior conexão entre vocês. E toda vez que você for trabalhar o feedback, tem técnica para fazer isso. Eu expliquei sobre feedback quando eu falei sobre comunicação. Se você quiser, vai dar uma olhadinha nessa aula. Não é sair falando tudo também, existe formas de se falar as coisas, esse cuidado você precisa ter, senão você vai acabar desmotivando. Ó, a Melina, feedback é importantíssimo para motivação, é sim, né? Quando a gente não tem, a gente fica meio perdido, né? Eu lembro que uma vez eu tive um gestor que ele não dava feedback. E aí um dia eu sentei na sala dele e pedi, ai, fulano, por favor, dá um feedback, o que você tá achando? Tô no caminho certo ou não tô? E aquela conversa me orientou tanto, assim, fiquei motivada por meses, assim, sabe? Porque eu não sabia se eu tava... Se o que eu tava fazendo estava certo ou estava errado. Então é bem importante mesmo, tá, líder? Então vamos lá. Você pode trabalhar com metas, deve. Você pode trabalhar com feedback, até porque aí você entra num próximo tópico que eu vou falar, que é o item 3, que é o acompanhamento, que é o desenvolvimento da sua equipe. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas as pessoas se motivam sim por desenvolvimento. As pessoas não vêm prontas. Ai, Mariana, eu já escutei muito isso, tá? Por isso que vou trazer esse discurso. Mas eu treino, e quando a pessoa tá perfeita, ela vai e sai da empresa. Gente, isso vai acontecer. Mas pelo menos enquanto ela estava contigo, você treinou ela, você desenvolveu. O treinamento, gente, é constante. O treino nunca para, lembra disso. O treino é a mãe de toda habilidade. Então, você, líder, você tem o papel, sim, de buscar o desenvolvimento constante da sua equipe e desenvolvimento motiva, tá? A gente tá aqui para se desenvolver. Então, né, trabalhar com o teu pessoal, você mesmo pode treinar, você pode contratar empresas para treinar o teu pessoal. Ó, o Marcelo colocou o chá, né, que é bem importante, que é conhecimentos, habilidades e atitudes quando a gente trabalha de treino. Ó, Jussiara, estou passando por isso. Que legal, Jussiara, que legal. Vai efetivar aí um pouco mais de motivação, tá? Então, são essas 3 coisas. E outra coisa aqui, voltando aqui no meu esqueminha, que eu montei hoje da aula, é o trabalho. Tem coisas do trabalho que motivam, né? Ou desmotivam. Então, a forma,
a autonomia do trabalho, né? Quanto mais autonomia a pessoa tiver, mais ela vai se motivar. A significância do trabalho também motiva, né? Então, aquele trabalho ser significativo para ela. E, gente, muitas vezes as pessoas não sabem o quanto elas são importantes dentro de uma empresa, né? O quanto elas contribuem para algo muito maior. Eu lembro que uma vez eu estava numa empresa, uma empresa automobilística, e fazem carro, né? E aí tinha a pessoa lá que estava na linha de produção, ela colocava uma peça no carro, né? E ela não tinha ideia do quanto essa peça era importante, né? Do quanto esse trabalho dela é um grande diferencial, porque, gente, se ela não coloca essa peça, uma pessoa pega o carro e não tem segurança, bate, enfim. Então, assim, colocar isso para ela foi um diferencial, assim, foi um divisor de águas de, olha, essa peça que você coloca não é só uma peça, essa peça contribui para a segurança das pessoas, para a vida das pessoas, então você é muito importante aqui nessa empresa, aquilo que você faz significa muito pra gente. Nossa, gente, só das pessoas entenderem isso, elas se engajam de maneira diferente. Faz sentido isso, gente? Ó, o Gilson colocou, ao ato de treinar a equipe também é um autotreinamento, verdade. Olha, eu trabalho, Gilson, muito com treinamento, né? E toda vez que eu vou ministrar um treinamento, uma aula, como eu aprendo, gente? Toda vez que a gente compartilha um conhecimento, a gente está aprendendo porque a gente está se ouvindo. Então é sempre muito bom, né? O Marcelo, explicar o porquê da atividade que é igual ao resultado. Perfeito, Marcelo. As pessoas precisam entender o porquê. E, gente, o que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa, né? A importância, por exemplo, de um porteiro que está ali entregando o cartão do supermercado. Hoje em dia não está mais assim, mas por causa do coronavírus, mas o quanto ele é importante receber a primeira pessoa que recebe as pessoas. É a impressão que aquele cliente vai levar, é do sorriso daquele porteiro ou não, sabe? Então é muito importante. A Ana colocou aqui, sabe aquele chefe que pede 1000 coisas ao mesmo tempo e que não deixa você terminar o que está fazendo? Sei, isso é péssimo para o funcionário porque dá a impressão de que ele não é competente. Sim, Ana, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes essa demanda vem lá de cima e a gente quer resultado, resultado, resultado. Só que a gente tem que entender e se colocar muitas vezes no lugar da outra pessoa, deixar ela finalizar, se for possível, um processo para poder iniciar outro. Senão você vai começar a jogar um monte de informação e a pessoa vai se sentir como você comentou, né? Puxa, será que ele não tá vendo que eu tô fazendo milhões de coisas? E se você tá passando por isso, muitas vezes, eu lembro que uma vez na minha carreira eu já passei por isso. Eu tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, que eu não sabia mais o que era prioritário. Então, o que eu fiz? Parei tudo, cheguei pro meu gestor na época, que é um grande líder, sensacional. Cheguei e falei assim, fulano, conta pra mim, o que é prioridade? Porque eu tenho isso, eu sei que tá vindo as demandas e eu tô me sentindo bem perdida, na verdade. Falei assim, não, Mari, faz isso primeiro, aí faz isso segundo, aí faz isso terceiro. Me desculpa te passar muita coisa, eu lembrei da situação porque ele falou, eu sei que é bastante coisa que a gente tem que fazer, mas faz nessa ordem que você fazendo isso já vai estar excelente. Isso, ai, sabe, gente, me tranquilizou tanto que eu sabia a minha direção. Olha que como é importante o feedback do líder, né? Então, muito cuidado com isso, para não pedir, deixar a pessoa lá fazendo sem terminar, a gente se sente incompetente mesmo. Então, explicar, a tua comunicação efetiva é muito importante. Então, explicar o propósito do trabalho é importante. Outra coisa também que a gente tem que analisar do trabalho propriamente dito é a variedade do trabalho, né? De vez em quando trazer responsabilidades novas, porque isso motiva. Aquela rotina todo dia, uma hora a gente não quer mais. Então busca trazer novos desafios para as pessoas, porque o ser humano é movido por isso, tá bom? Então trazer variedade no trabalho também é importante, vai motivar, tá bom? Então são essas 3 coisas que você pode fazer para gerar maior motivação na tua equipe. Você tem sempre pensar assim, ó, pessoa é um fator na motivação. Líder, o que eu posso fazer com isso e o trabalho propriamente dito, tá? Nesse contexto que eu te passei aqui, eu uni muitas teorias da área da administração, da psicologia para trabalhar a motivação, mas eu trouxe de uma forma mais resumida, tá bom? Show. Tudo bem até aqui, pessoal? Outra coisa que eu busquei separar, assim, algumas coisas que me perguntam bastante em aulas para eu compartilhar com vocês nessa live de hoje. Outras coisas que me perguntam é assim, Mari, eu tô percebendo que tem determinadas pessoas da minha equipe que não estão tendo um bom desempenho naquilo que elas fazem.
E aí, gente, eu trouxe para você entender um processo que se você tiver um papel, uma caneta, anota aí para você não perder essa informação, tá? Mas existe, eu trouxe aqui para você entender. Desempenho sempre, gente, vai ser igual. Você tem que analisar. Quando a tua equipe não tiver com bom desempenho, analisa essa fórmula, todos esses fatores que você vai chegar numa conclusão. E aí você vai conseguir, através desse diagnóstico, trabalhar com a sua equipe. O que significa isso? Deixa eu vir mais para trás. Então. Desempenho vai ser igual a motivação versus habilidade e versus oportunidade. Então, a pessoa ela vai ter um bom desempenho se ela estiver motivada, tiver habilidade para fazer as coisas e oportunidade. Por quê? Às vezes ela não está tendo bom desempenho porque falta motivação. Então, você sabe aonde você tem que trabalhar. Às vezes ela não tá tendo desempenho, gente, porque ela não sabe fazer. E ela não tá te perguntando como que ela não sabe fazer, porque ela tem às vezes vergonha de te dizer que ela não sabe fazer. Isso já aconteceu N vezes, porque eu já conversei com muitas pessoas sobre isso. Ai, eu não perguntei para ele porque é tão óbvio, mas na verdade eu não sei fazer. Então, gente, às vezes a pessoa não tá tendo bom desempenho porque tá faltando uma habilidade, às vezes é um curso, às vezes, gente, às vezes é uma coisa básica como saber mexer no PowerPoint, saber mexer no Excel, e ela tá patinando, não tá performando, não tá entregando no prazo porque ela não tem a tal da habilidade. E se você descobre isso, é um curso que resolve, é uma conversa que resolve, faz sentido? Então, assim, é bem importante entender se é motivação, se é habilidade. E outra coisa que às vezes ela não tá tendo um bom desempenho é que ela não tá tendo oportunidade. Sabe quando ela tem até várias ideias, mas ela nunca consegue implementar as ideias, nunca dá uma oportunidade para essa pessoa? Eu tive uma vez uma aluna que chegou e falou assim: puxa, professora, uma aluna da pós, Mari, que legal essa aula, olha, puxa, sensacional, acho que vai servir muito legal na minha empresa, só que eu tenho um problema. Toda vez que eu chego na minha empresa com as ideias aqui da pós, o dono da empresa diz que não vai funcionar, que não dá certo, que sempre funcionou assim. E aí ela estava tendo baixo desempenho porque, inclusive, ela não estava tendo a oportunidade de aplicar tudo aquilo que ela sabia fazer. Então, cuidado com isso. Sabe quando a gente fala de gestão do conhecimento, né, que é entender todo o conhecimento extrínseco e intrínseco das pessoas na empresa? Essa pessoa tinha grande conhecimento, mas não estava sendo usado, então não está desempenhando na melhor versão dela, porque poderia estar trazendo todas as informações, entende? Então, toda vez que você tiver baixo desempenho, se pergunte, tá, esse desempenho é porque falta motivação? Aí você sabe aonde você agir. Veja, gente, é você dar um passo para trás e você diagnosticar. Não está tendo bom desempenho porque falta habilidade para essa pessoa, e aí você entra com treinamento e desenvolvimento, uma conversa, ou não está tendo desempenho porque ela não está tendo oportunidade de fazer aquilo que ela sabe fazer. Às vezes é até por uma norma da própria empresa que não está deixando a pessoa performar. Você entende? Então, essa formulazinha sempre ajuda bastante. Espero que possa ser útil para você também, tá bom? E aí algumas pessoas também me perguntam: puxa, Mari, mas a minha equipe, ela não tá muito engajada, ou tem algumas pessoas que eu percebo que não estão engajadas. Eu percebo que nas reuniões a pessoa tá de lado, corporalmente ela me mostra isso. O que eu posso fazer para resgatar esse engajamento? E líderes, eu vou trazer um dado aqui bem recente que foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup sobre engajamento no Brasil. Você acredita que o brasileiro é mais engajado ou desengajado no trabalho? Escreve aí para mim, só para a gente ter uma ideia. Será que as pessoas são mais engajadas ou mais desengajadas? Naquilo que você escuta nos corredores, antigamente, né, que agora a gente está super online, a maior parte das pessoas, mas aquilo que você vê dos seus próprios colegas, você acha que as pessoas estão mais engajadas ou desengajadas? Conta pra mim. Ó, o Marcelo colocou 3 etapas, eu faço, nós fazemos e você faz. Ah, que legal. O Gilson, lembro-me bem de seus treinamentos lá atrás, naquela rede de supermercados. Gilson, que legal, não sabia que você era você. Que legal, seja bem-vindo, que bom revê-lo. Como é bom, né? A Ana, exatamente. Olha aí, já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica. É isso aí, Marcelo, boa. Novamente, 3 etapas.
Ó, a empresa familiar é um pouco complicado. Se os donos não tiverem uma cabeça aberta para o novo, melhorar buscar, melhor buscar outra empresa. É. Vamos entender que a cultura da empresa é formada a partir da cultura de quem funda a empresa, né? Então, se não está combinando, e se você quiser outros horizontes, quiser produzir, entrar numa cultura que seja mais parecida com a tua, sim, vai precisar procurar outras coisas onde você possa contribuir, né? Ó, agora as respostas desengajadas, é que demora um pouquinho para chegar, tá? Desengajado. Gente, é isso. Eu perguntei sobre se o brasileiro é mais engajado ou desengajado e a maior parte das pessoas colocou desengajado, né? As pessoas transferem as responsabilidades, isso é muito tóxico. Ana, é verdade. 73%, segundo essa pesquisa, dos brasileiros são desengajados no trabalho. Triste, né, gente? Então, assim, líder, o que eu quero dizer com isso? Que, ou você que não tem um cargo de liderança propriamente dito, mas você tem pessoas que você trabalha, você vai encontrar no teu dia a dia de trabalho pessoas desengajadas. Talvez é um par teu da tua equipe, você precisa que a pessoa performe e ela não está performando porque ela não está engajada. Você chega lá no ambiente de trabalho, ou chegava, né? E ela estava no computador fazendo outras coisas. Já viu isso acontecer? Então, isso é um grande problema. Como é que você pode lidar com isso? É essa sacada que eu queria que você saísse dessa aula, tá? Isso é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Gallup, mas eu adoro pesquisa, tá, gente? Eu gosto de me fundamentar bastante naquilo que eu falo, até porque eu acho que a psicologia é uma ciência que é subjetiva, então a gente vai buscar dados, né, comportamentais. E a psicologia positiva é uma área que eu estudo, que eu gosto muito, e ela diz o seguinte, gente, uma coisa que faz o ser humano, olha que coisa interessante, uma coisa que faz o ser humano ser feliz é a gente ter engajamento nas coisas que a gente faz. E ser engajado, gente, é a gente estar 100% fazendo aquilo. É você estar psicologicamente envolvido no processo. Eu acho bem legal se você quiser procurar no YouTube uma moça, não sei se você conhece, o nome dela é Gisele Bündchen, conhece ela? Já ouviu falar dessa moça? Tem uma entrevista com ela que eu acho fantástica e puxa, a Gisele Bündchen, ela se aposentou das passarelas há um tempo atrás, já nem recordo quanto tempo, mas ela fez isso. É uma pessoa que tem sucesso, né? Vamos combinar. Naquilo que ela faz, a carreira dela, aquilo que ela escolheu é bem próspera, né? Mas não é à toa. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista com ela e o repórter chegou assim para ela e perguntou: Gisele, você tem sucesso porque você é bonita? Daí, na hora, ela corta o cara e diz assim: olha, na verdade eu não tenho sucesso porque eu sou bonita. Eu tenho sucesso, tem esse vídeo no YouTube, é bem legal. Porque se você pedir para eu tirar foto lá no deserto, eu vou tirar. Se você pedir para eu varrer o chão da tua casa, eu vou varrer tão bem, mas tão bem que você vai poder comer no chão da tua casa. Porque tudo que eu faço com engajamento. Eu me dou 100%. Você entende? Então, estar engajado é você se doar 100%. Amarildo, tem que amar o que faz, que dá tudo certo. Verdade, facilita muito. Engajamento é igual a comprometer-se. Isso aí, Marcelo. Isso aí. E como é que eu faço, então, se eu tenho alguém na minha equipe que não está comprometido, que não está engajado? Gente, uma das formas que a psicologia positiva nos traz, né, por isso que eu entrei nesse assunto, é o seguinte: quando a gente utiliza as nossas forças de caráter no mundo, isso é, os nossos pontos fortes, a gente fica mais engajado, porque é muito mais simples pra gente. A gente entra num processo, né, que a gente chama de flow, de fluidez. Sabe quando você tem muito isso no teu dia a dia de trabalho? Quando parece que o tempo para, que você tá numa atividade, nos meus treinamentos acontece isso muito comigo, sabe? Eu olho para ela e falo, meu Deus do céu, que já participou dos meus treinamentos, sabe? Já falta meia hora só para terminar isso daqui. Você entra num processo tão de fluidez, tão de engajamento, tão de utilizar suas forças que você nem percebe que você está usando aquilo. Porque aquilo já é tão forte em você e você está fazendo aquilo. Então, se você pegar esse funcionário ou essa pessoa que você precisa de ajuda e pedir para essa pessoa utilizar as forças dela, mostrar como ela é importante e usar as forças dela, ela vai ficar mais engajada. Ela vai ficar mais feliz, porque engajamento gera felicidade. Faz sentido o que eu estou te dizendo, gente? Isso ajuda muito. Então, puxa, a Mariana está desengajada e a maior força dela é atender cliente. Então, Mariana,
você que é bom em atender cliente, você que traz resultado com isso, vamos comigo, vamos fazer isso. Usa as forças do teu pessoal, que isso vai gerar maior engajamento. Experimenta, tá? Ó, usei por muito tempo em uma multinacional a seguinte prática: todos juntos e misturados, é verdade, né? Que daí faz acontecer. É responsabilidade de todos a entrega do produto final, não é só do teu setor, você entende? A gente tem que entender isso e fazer as pessoas entenderem isso. E nós, líderes, precisamos transmitir essa mensagem constantemente naquilo que a gente fala. Ó. É um por todos e todos por um. Perfeito. Que daí você une o grupo, você entra num processo de coesão. E aí você até sai do processo de equipe, como o Marcelo está trazendo, e você entra naquilo que a gente chama que quanto maior coesão, maior tem, é um time, tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo barco. Isso gera um efeito psicológico poderosíssimo. Você está super certo, Marcelo. Sabe, às vezes até a gente criar grito de guerra ajuda, ter rituais próprios do grupo, tudo isso ajuda. É um efeito que a pessoa se sente no grupo. Seus treinamentos não podem ter final, Mari. Quem te conhece nunca te esquece. Gratidão sempre. Ai, que querida, Marisa. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu tô com saudade de estar perto, assim, no presencial, né? Tô no online direto, mas é diferente o presencial, né? Tô com super saudades. Time é diferente de equipe, é isso, Marcelo? Exatamente. Exatamente. Tudo bem até aqui, gente, quando a gente fala de engajamento, então uma técnica para você trabalhar maior engajamento é usa as forças do teu time. Então, e olha, uma dica importante, descubra as forças do seu time, né? Porque se você não souber os pontos fortes da tua equipe, você não vai ter alta performance. Então, você precisa conhecer. Nem que eu faço muito assim, senta, pega um treinamento, dá tempo de fazer, né? Senta e constrói um mapa de equipe. O que é um mapa de equipe? É você mapear o teu público. Quem são as pessoas, quais são as maiores qualidades, o que cada um tem de maior qualidade no time, o que cada um precisa desenvolver no time. Inclusive, você pode montar um plano estratégico de desenvolvimento para esse time se desenvolver. Então, isso é bem importante. Mapeia, gente. Com o diagnóstico, a gente vai longe. Né? A mesma coisa, você vai no médico. A primeira coisa que o médico vai fazer é fazer um diagnóstico para saber como é que ele vai lidar, que remédio que ele vai trabalhar. Na nossa equipe não é diferente. O problema é que dificilmente a gente faz isso. Mas eu digo, gente, reserva um tempo para fazer isso que vai te ajudar bastante. Tudo bem até aqui, pessoal? Sei que eu tô falando bastante, se tiver perguntas, pode fazer perguntas, tá? É bastante coisa pra gente comentar. Uma coisa que... Obrigada, Lucy, você é demais, Mari. Uma coisa que também a gente tem que se atentar hoje, gente, existe um conceito que se chama Leader Coach, né? Tem até um curso que eu trabalho, Leader Coach. Mas por que veio esse conceito, né? Só para você entender. O que é o Leader Coach propriamente dito? É um líder que se preocupa, basicamente, com o desenvolvimento da sua equipe. E esse radar você não pode perder. Buscar o desenvolvimento da sua equipe. Eles não vêm prontos e constantemente a gente tem que estar se desenvolvendo. Isso vai gerar maior performance, porque você vai trabalhar nas características positivas. É só ver a Cristiane, análise SWOT dá certo, dá sim. Eu uso muito, tá, Cristiane? Marcelo até já comentou com ela. Ó, o Marcelo, o que não é medido não pode ser avaliado. Perfeito, a gente tem que medir. Então, quando eu falo de líder coach, eu tô buscando trabalhar o desenvolvimento da minha equipe, conhecendo a minha equipe, sabendo os pontos fortes, sabendo os pontos fracos para poder lidar com tudo isso. Né? O coach, na verdade, gente, veio da palavra o cocheiro, né? O coach era, sabe aquelas carruagens antigas? Era aquela pessoa que levava na carruagem uma pessoa de um ponto A para um ponto B. E o coach faz exatamente isso. É isso que eu queria que você refletisse para trabalhar o desenvolvimento da sua equipe. É como se você pegasse a pessoa de um ponto A, que é da situação atual, e levasse até o ponto B, que é o desenvolvimento dela, que é constante. E olha, gente, treinamento e desenvolvimento de equipe não precisa ser só formal. Você pode estar todo dia numa conversa treinando a tua equipe e mostrando para ela o caminho certo. Você pode agir, inclusive, como um coach e como um mentor, né? O coach é aquele que vai fazer as perguntas, porque uma das metodologias do coach é trabalhar com perguntas. Porque toda vez que você faz uma pergunta, o teu cérebro responde. Isso é fantástico. Então, quanto melhor a qualidade das suas perguntas, melhor a qualidade das respostas, líder. Então, isso é uma dica também legal para você.
comprometer as pessoas da sua equipe. Às vezes, líder, você já tem a resposta, mas não fale, guarda para você. Deixa a pessoa falar. Faça perguntas, porque ela tendo os próprios insights, ela vai ficar muito mais motivada, porque ela vai se sentir parte do processo. É diferente a teoria da motivação, né? É diferente eu dizer assim, olha, Mariana, imagino que eu sou professora da Mariana e digo assim para ela, Mariana, você tem que ler esse livro até o final dessa semana. Eu já tive uma professora do mestrado que pediu um livro de um dia para o outro, assim, simplesmente assim. A gente teve que ler. Mas é diferente eu pedir, Mariana, lê esse livro, ou dizer assim, Mariana, escolhe um livro na área comportamental para você ler e você me trazer na semana que vem. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa se sente responsável pelo processo, eu escolho, eu trouxe a ideia, ela é muito mais motivante, ela é muito mais cativante. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de deixar a pessoa falar a ideia, fazer perguntas para ela trazer as respostas, gente, ela vai se sentir muito mais engajada e mais motivada e mais comprometida. Então, a performance dela vai aumentar. Tudo bem, gente, até aqui? Tô clara, é tanta coisa que a gente tem para falar, né? Mas basicamente um conceito que eu não queria que você perdesse, pra você levar nessa aula de hoje é trabalhe como um líder coach, que é aquele que desenvolve as pessoas, tá? Não pense que as pessoas vão estar prontas, porque elas não estão. Ó, o Marcelo colocou, comemorar e vibrar com pequenos atos resultados, sempre. Conquistas, trabalhar, vibrar com os resultados, né? É muito, muito legal. Me motiva, né? Eu lembro que teve uma época na minha empresa que tinha um sininho, a gente tocava o sininho toda vez que batia uma meta, isso era bem legal, assim. Então, já vi gente, né, no final do expediente brindar e fazer aquela auê que é legal e que motiva também, gente. Pense que não. A gente precisa celebrar as conquistas. Isso gera também maior entrosamento, maior engajamento da equipe. Tá? Puxa, estão me reconhecendo, olha, parabéns para mim, vamos brindar tudo isso. Tá valendo o nosso esforço, tá funcionando. Então, isso é bem legal. Né? Então, importante, tá bom? E, gente, só pra gente finalizar, passa rápido a aula. Falei que eu tenho essa sensação sempre. Passa rápido a aula, mas eu não queria deixar você sem falar sobre conflitos, porque sempre que você trabalha com equipes, você vai lidar com conflitos. O conflito, ele é inevitável quando eu trabalho com pessoas. O que você precisa entender? Vamos dar um passo para trás. Existem 3 tipos de conflito. É igual ao médico, né? Lembra do médico. Deixa eu diagnosticar isso para poder lidar com isso. Tudo bem? Então, assim, conflito intrapessoal, que a pessoa está em conflito com ela mesma. E, gente, quando a gente está em conflito com a gente mesmo, é mais fácil a gente conflitar com os outros. Faz sentido, né? Puxa, tô de mau humor, tô desgostosa da vida, e tudo parece ruim, tudo não dá certo. Já viram pessoas assim? Quando a gente tá assim, sabe aquele dia que nem você tá se aguentando direito? As coisas parecem que não fluem. É muito mais fácil você entrar num conflito. Então, a primeira coisa que eu tenho que diagnosticar é o tipo de conflito, né? Se é o conflito intrapessoal, se é um conflito intrapessoal, eu comigo mesma, interpessoal, eu com outras pessoas, e isso aí também é um grande problema, porque aí a pessoa começa a conflitar não pela tarefa, não pela ideia, mas é porque eu não fui com a cara da Mariana, porque a Mariana daí começa de fofoquinha, sabe? Isso tem nas empresas, a gente vê muito isso. Cuidado. E eu digo que daí esse conflito não vai ser saudável. E aí existe o conflito de tarefa, que esse é o conflito saudável, que é quando eu digo assim, puxa, Mari, não gostei dessa ideia, vamos tentar passar numa outra? Isso é produtivo. Então vamos entender assim, o conflito... obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo tá colocando. Excelente live, Mari. Que bom, eu fico super feliz. Parabéns pelo material. Essa aula é diária, Paloma? Não, é toda quinta-feira, Paloma, meio-dia, tá? Eu sempre tô aqui meio-dia. Espero ver você de novo, meio-dia, na semana que vem. Então vamos entender assim, o conflito ele é inevitável e o conflito ele é saudável, gente. Tem gente que tem medo de conflito, mas esquece isso, tá? O conflito ele é saudável, se você souber gerenciar este conflito. Então dica, gente, primeira coisa, faz um mapa, vê por que está acontecendo esse conflito, se é intrapessoal, interpessoal, se é a tarefa, se é às vezes problema por falta de material acontece conflito, isso acontece. Se é por questões culturais, identifica o problema,
tá? Depois que identificar o problema, você lida com o problema. A melhor forma de trabalhar com conflitos. E aí, se você vê que existe conflito entre as pessoas na equipe, uma forma legal de você trabalhar isso, dá uma meta para elas trabalharem juntas, né? Faz elas conversarem, seja um mediador de conflitos, porque também tentar abafar o conflito só vai fazer com que ele fique maior e no futuro essa bomba, uma hora ela vai estourar, né? Tem aquilo que a gente chama de Benita, família reunida para assistir a live. Que legal, que bom. Beijo para vocês. É, tem o conflito que a gente diz, né? Não deixa só nas pessoas. Se você perceber que está existindo esse conflito, entra para trabalhar ele como um mediador, né? Deixa as duas pessoas falarem, busca uma se colocar no lugar da outra, faz um processo de empatia, né? Puxa, mas se você estivesse no lugar do fulano, se você bota para conversar. A melhor forma, gente, de evitar e trabalhar com conflito, sabe qual que é? Se chama comunicação. Então, comunicação aqui entra com tudo para você gerenciar os conflitos. E não tenha medo do conflito. Trabalha com ele, vai acontecer, é importante que ele aconteça. Muitas vezes é no conflito que a equipe cresce. Né? Quando a gente, por exemplo, conflitos entre casais, muitas vezes o conflito do casal faz o casal crescer e muito e fica mais unido ainda. Então não tenha medo do conflito, vai com ele e trabalha ele que vai resolver aí, tá? Não tenha medo dele, acho que tem que ser trabalhado sempre. Tá bom, pessoal? Por hoje o nosso tempinho, nossa, passou, já tá acabando, daqui a pouco me cortam aqui. Mas só para finalizar, então, são uma das formas que eu coloquei aqui de trabalhar, né, com equipes de alta performance. Existem mais, a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa. Quem quiser, eu preparei um bônus para essa aula. Eu fiz um resumo em slides para você. Então, se você quiser o resumo dessa aula, né, em slides, você me manda um e-mail e aí eu te passo por e-mail os slides para você relembrar, né, porque é muita coisa. Sabe que tem uma pesquisa que diz o seguinte: apenas 9%, olha só, a gente leva de uma aula apenas 9% da aula, gente, é muito pouco. Então a gente consegue resgatar a aula quando a gente realmente revisa ela, tá? Então, pensando nisso, eu preparei esse material. Se você quiser, me manda no direct aqui, eu te passo esse material por e-mail, tá, Paloma? Aí você escreve, manda o teu e-mail e aí eu te mando. Hoje à tarde eu não consigo, mas amanhã eu consigo te mandar. Tá bom, pessoal? Gratidão por ter você aqui. Espero muito que essa aula de hoje tenha te ajudado de alguma forma. E olha, eu vou te dizer uma coisa: conhecimento não transforma. O que transforma são as suas atitudes e os seus comportamentos. Então, se você quiser realmente fazer acontecer, eu sempre digo hashtag foco nas ações. Beijo grande, espero ver você na semana que vem. A semana que vem já vai falar sobre gerenciamento de tarefas. Então, gestão do tempo, produtividade, esse é o nosso assunto. Beijo grande no coração e até a próxima.